O ministro da Fazenda do governo de Michel Temer, Henrique Meirelles, começou a assumir publicamente as aspirações políticas para 2018. Durante a entrevista à revista Veja, publicada hoje, o ministro admite que é presidenciável. Ele afirmou que tem sido procurado por pessoas e que parte do mundo político apoia a sua possível candidatura. Meirelles, porém, destacou ser pé no chão e rejeitou tomar alguma iniciativa baseado no entusiasmo. Para ele, o importante agora é priorizar o trabalho no Ministério da Fazenda. Henrique Meirelles, porém, considerou que tem o perfil reformista necessário para o cenário atual. Aliás, disse também que com a recuperação da economia, a população deve começar a ter aí uma chamada sensação de bem-estar dentro de 3 a 6 meses. Não está muito otimista demais, não, o Meirelles? E o que você acha? É um bom nome? É possível? É viável, Vera? Eu acho que a grande novidade aí, e que mesmo ela não pode ser comprada pelo seu valor de face, porque as coisas ainda vão mudar bastante daqui até a definição das candidaturas, é ele dizer que não aceita ser vice, Patrick, porque isso é uma coisa que está no tabuleiro e que está sendo negociada pelos partidos. Uma candidatura desse bloco que compõe o governo Temer, com um tucano na cabeça, provavelmente Geraldo Alckmin, e ele como uma opção de vice, caso a economia esteja de fato se recuperando num ritmo melhor do que o de hoje. Então, ele ao afastar isso, está por hora mantendo o seu nome ali em circulação entre os que são candidatos à presidência e não à vice. Ele precisa fazer isso, até porque ele é um especialista em finanças e em política monetária. Ele sabe que se ele admitir ser vice agora, suas ações vão cair bastante na bolsa aí dos presidenciáveis, então ele precisa manter as apostas ali altas até a definição das candidaturas. Essa aposta na melhora da economia, eu acho razoável, eu acho que sim, com os juros na faixa em que estão e com a inflação caindo bastante, o desemprego começando a ceder, eu acho que a sensação de melhora da economia deve começar com o Natal, ter ali um período menor em janeiro, que é aquele mês que todo mundo paga todos os impostos, é um mês complicado sempre, mas a partir de fevereiro eu acho, e os economistas têm dito, que deve sim começar um período de uma melhora mais sensível e mais visível na economia. Ele se fia nisso para ter alguma viabilidade. Quando ele diz que há políticos que o apoiam, é aquele tapinha nas costas, né? Ô Meirelles, você é bom, vai lá, vai com tudo, mas não tem nenhum entusiasmo. Outra palavra que ele sugeriu ali. Não há nenhum entusiasmo com essa candidatura. Ela seria viável numa hipótese em que o governo precisasse defender o seu legado e tivesse mais de um candidato no campo governista. Eu acho que hoje ainda não está dada essa circunstância, esse cenário. Qual a sua aposta, Carlos Andreasa? Não acredito na candidatura do Meirelles, já falei aqui. É preciso lembrar que no Brasil ainda para ser candidato é necessário um partido político. Ele é filiado ao PSD, do Kassab. Quando o bicho começar a pegar na campanha, vão lembrar que foi ministro dos governos petistas, governos responsáveis pela tragédia econômica em que vivemos agora. Mas eu fiz a parte boa, não importa, estava lá, chancelou, tem responsabilidade. E não nos esqueçamos também, como Vidraça, que embora ele diga que os batistas jamais tenham lhe falado a respeito, ele era presidente do conselho da JBS, né? Um ambiente altamente tóxico. Aliás, é engraçado esses conselhos de empresa, né? É melhor dissolver esses conselhos, porque os participantes nunca sabem de nada que acontece na companhia. Me diga um conselheiro de uma empresa que quando pinta uma lambança o cara assume e mata no peito alguma responsabilidade. Então, Meirelles, você é bom para ministro da economia, não porque você seja um grande técnico, não, porque não é. É porque você tem prestígio, porque sabe formar uma boa equipe. A sua colaboração máxima que você pode dar com esse seu carisma e com esse seu perfil técnico é ajudar o Brasil a melhorar a sua economia, entregar para o próximo ministro em 1º de janeiro de 2019 e de repente, Meirelles, quem sabe você pode até continuar. Pode pleitear isso, continua ministro no próximo governo. Como eu tenho dito aqui, e aí mérito é seu também, da equipe que o senhor formou, a economia já está melhorando e estará bem
comparado com aquilo que os petistas deixaram quando por ocasião da eleição. Então, Meirelles, menos, não tumultua, tá? Já tem muita gente tumultuando, sossega, baixa a bola, tá? Dá uma cochiladinha. O que você acha, Marcelo Madureira? O Andreasa lembrou muito bem que quem sabe da vida do Meirelles são os irmãos Batista, Joesley e Wesley. E ele era realmente presidente do conselho da JS, até da Road, se não me engano, né? Presidente do banco lá, deles, enfim. Ele tem um grande envolvimento do Henrique Meirelles com a família Batista. Agora, só para ressaltar, Andreasa, tem conselheiros de empresa seríssimos no Brasil. O Conselho de Empresa do Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por exemplo, é um instituto seríssimo, né, que faz o trabalho de formação de conselheiros independentes, porque, inclusive, pela nova legislação, um conselheiro de empresa, ele responde com o seu próprio patrimônio. Em tudo que acontecer com a empresa, nas decisões que ele estiver envolvido, ele responde com o patrimônio dele pessoal. Isso não é... Já foi antigamente, você fazer parte de conselho de empresa era uma espécie de gaiola de ouro, né? Uma espécie de uma aposentadoria dourada. Hoje não, hoje é uma atividade profissional importante, inclusive é fundamental que as empresas tenham conselheiros independentes, né? Que possam contribuir realmente, efetivamente, para a estratégia das empresas. Isso já é adotado no mundo inteiro, o Brasil também passou a adotar. Agora, evidentemente, como Dona Dilma Rousseff e vários outros que foram conselheiros da Petrobras e outras empresas estatais e também fundos de pensão, ou mesmo grupos privados das empresas campeãs, como a gente viu, foram os irresponsáveis, né? E ainda são cínicos, dizem que não sabiam de nada. Ora, não sabiam. E se aplicar a legislação vigente, eles vão responder com os próprios bens. Mas voltando ao Henrique Meirelles, eu acho que o Henrique Meirelles é um cara muito esquisitão, né? Me disseram até que ele tem um cara que prova a comida dele, que ele tem medo de ser envenenado. É um cara muito neurótico, como diria aqui um bandido carioca. Ele é neurótico. Ele é o Luciano Huck da terceira idade. É um sonho dele, de uma noite de verão, ser candidato. Ele não tem carisma nenhum, né? Ele não tem menor capacidade de comunicação com as massas. Eu não consigo imaginar o Henrique Meirelles em cima de um caminhão ou num comício, falando para o povão, né? Porque hoje você precisa realmente ter uma liderança que conquiste o Brasil, né? Que conquiste os brasileiros no sentido de uma agenda, no sentido de um caminho, de uma proposta, de um plano para o país. Não é essa figura do Henrique Meirelles, né? Esse camarada aí, esse banqueiro de terno, que vai vai virar o pica das galáxias, né? O chefe da torcida corintiana do Flamengo, que vai movimentar as massas, mas não vai mesmo. Pô. Só concluindo, você quer falar sobre esse aspecto? Não, eu achei que você tinha parado, você parou para fazer uma pausa para respirar, eu achei que você tinha terminado. Vai lá. Não, só para concluir, eu quero repisar essa recuperação econômica que nós estamos aqui assistindo, para esse voo de galinha, esse é um dos maiores auto-enganos que as pessoas estão embarcando. Olha que eu insisto nisso, essa recuperação, a taxa do juro baixa, a inflação baixa, mas a questão fundamental não está sendo tocada, pessoal, que é o déficit público, que é provocado pela a gastança do Estado brasileiro. Você vê, a crise está no setor privado. O setor privado está amarrado. Agora, quem é o causador dessa crise toda são as despesas do setor público. Enquanto não se mexer no setor público, diminuir o dinheiro que é queimado, jogado no lixo, né, no setor público, por má gestão, por excesso de funcionalismo, por inoperância, a gente não tem condição de ter um crescimento sustentado. Não tem como. O resto é ilusão, é auto-engano. Bom, aliás, na entrevista ele fala também sobre essa questão da reforma, da economia. Então, é nesse ponto que eu queria falar um pouquinho, não só se quiser complementar alguma coisa ainda do Meirelles, mas já que estamos falando em economia, ao que tudo indica, a reforma da Previdência deve patinar mesmo, né? Porque desde a segunda denúncia contra o presidente Temer,
que foi rejeitada, o governo vem tentando se mexer, os congressistas estão tentando, mas ao que tudo indica, só deve ter um texto muito enxuto, se é que é possível passar em 2017. Você vê alguma possibilidade ou já era, Vera? Ainda falando sobre o Meirelles, ele falou sobre isso na entrevista. Ele disse que o texto novo deve preservar 75% do original. Me parece um percentual muito chutado e muito otimista. Não é isso que está na cabeça dos deputados e senadores. Eles estão pensando num texto bem mais enxuto do que isso, que preserve 1 ou 2 pontos e deixe o resto para depois. Ele fala que seria uma pena justamente ter de fazer uma outra reforma daqui a 2, 3 anos, mas eu acho que vai ser isso que vai acontecer. E achei importante também, na entrevista, ele rebater a falácia da tal CPI, que disse que não existe déficit da Previdência. Ele falou sobre todos os cálculos que embasam a constatação de que, claro que sim, existe déficit da Previdência, e falou que esse é um problema com o qual todos os países estão se deparando e que há países que tiveram de cortar benefícios, seja aposentadoria, seja pensões, já concedidos, num sinal de que a nossa situação não é ainda das mais drásticas, mas pode vir a se tornar. Eu não sei se esse tipo de discurso tem alguma possibilidade de empolgar corações e mentes em 2018, isso que o Marcelo Madureira estava falando. Duvido. Mas o Meirelles está apostando numa fatiota de candidato que tenha esse discurso reformista, o discurso modernizante na economia e empolgue as pessoas nesta base. Eu acho que a gente ainda não chegou neste grau de civilização, infelizmente. Seria bom que economia, que ajuste fiscal, que responsabilidade fiscal, que este tipo de discurso, que um Estado mais enxuto tivessem o condão de empolgar o eleitorado. Mas eu acho que a gente ainda não vai chegar nisso. Concordo com ele quando ele diz não vê muito espaço para aquele populismo que graçou aí nas últimas eleições. Aquela coisa do candidato chegar e mentir deslavadamente, dizendo que vai entregar mundos e fundos, porque a gente viu uma experiência muito educativa, muito didática com a Dilma agora, que ela prometeu uma coisa e fez outra absolutamente inversa quando assumiu o segundo mandato. Mas eu acho que de um extremo ao outro ainda tem um meio que é o que vai prevalecer em 2018.